Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para aquele passeio, aquele rolê que você já está acostumado, para pertinho das notícias do nosso gigante da colina, o nosso amor maior, o Vasco da Gama. Aproveitando para pedir desculpa para vocês, pois a voz está estranha. Eu estou toda hora respirando mal por conta de um resfriado que eu contraí nesse tempo horroroso que estamos curtindo agora nessa época de muitas chuvas. Espero que vocês todos estejam bem. Aqui na minha cidade tem muita chuva, teve deslizamento, enfim. A situação das chuvas no estado do Rio de Janeiro estão realmente complicadas. Mas aqui estamos para falar de Vasco e você jamais ficará sem as suas informações. E eu tô aqui para isso, para te informar de Vasco da Gama. Só que antes, vou te fazer aquele pedido educado e respeitoso de sempre. Dê aquela moral. Inscreva-se no canal, tá aqui, Os Vascaínos, para que você possa ajudar a gente. Deixe o dedo no like aí, senta o dedo, martelo no like e dá aquela martelada também nos comentários, porque ajuda a gente a cada vez que vocês comentam, curtem e também compartilham esse vídeo. Por quê? Para que esse vídeo seja mostrado para mais e mais e mais vascaínos ao redor desse planeta, para que esse projeto, que é meu, seu e nosso, possa estar circulando pelo mundo afora. Rapaziada, nossa colinha já está aqui, temos algumas informações, algumas coisas para dizer, e eu vou começar elogiando a torcida do Gigante da Colina, como sempre, né? É chover no molhado. O Vasco da Gama joga contra o Madureira no dia 14, no sábado, e simplesmente a torcida do Vasco já está esgotando a parte dela. A torcida do Vasco está esgotando os ingressos para a partida contra o Madureira. E a gente fica muito feliz ao ver o engajamento dessa torcida. Sei, todos nós estamos empolgados, felizes e satisfeitos, pois o Vasco agora vive uma nova era. O Vasco hoje vive uma nova etapa da sua vida com um investimento milionário, que vamos falar aqui, com muitas outras situações de bons jogadores e agora com reforço na área estrutural. O Vasco vem reforçando o nosso CT, fazendo a reforma, e também São Januário já estará no balaio para que o Vasco possa ter um estádio mais moderno, mais arrumado, justamente porque São Januário não é vergonha e nem é algo que a gente deva esconder. São Januário está precisando demais de uma reforma, então a gente vai cobrar da 777 e também do Clube Associativo para que São Januário seja reformado muito em breve. Então, parabéns à torcida do Vasco, que já está esgotando. Os ingressos de arquibancada estão no valor de R$20, é muito barato. O torcedor do Vasco, ainda assim, vai lotar o Caldeirão para apoiar o Gigante da Colina, e isso a gente tem que, com certeza, elogiar. O Vasco espera apenas alguns detalhes para anunciar Luca Orediano e também o volante Jair. Jair chegou ontem ao Rio de Janeiro às 9h45 do aeroporto no Galeão e agora faz exames durante todo o dia de hoje e pode a qualquer momento ser anunciado como jogador do Vasco. E nós, vascaínos, estamos aqui no aguardo para ver Jair ser anunciado. O jogador foi comprado pelo Vasco. O Vasco fica com 80% do passe do jogador, que deve assinar por 2 anos. O Vasco vai pagar 4 parcelas de $625 mil para o Atlético Mineiro por esse jogador. E agora ele será provavelmente o nosso camisa 8 ou camisa 5, que será titular na temporada. Lembrando, Jair chega para ser titular do Vasco da Gama, e a gente abençoa com certeza essa contratação de um jogador que foi campeão brasileiro pelo Atlético em 2021. Foi um jogador importantíssimo naquela campanha, titular, jogou muita bola, e a gente agora curte demais a chegada de Jair, que foi recebido ontem por alguns torcedores no aeroporto. É um jogador que tem tudo para cair nas graças da torcida. E lembrando a você, vascaíno, lembre-se, o Vasco hoje vive uma nova etapa, uma nova era de sua vida, e o Jair é um jogador que vem para dar esse recado ao mercado, que o Vasco pode comprar jogadores. Lembrando que o Vasco vai pagar no total pouco mais de R$13 milhões.
o Vasco pode comprar jogadores de todos os clubes de maior investimento, porque agora nós temos grana para investir e a gente agora vai estar de olho no mercado sempre para reforçar o Gigante da Colina. Então, através dessa contratação que a gente está esperando que seja concluída, eu parabenizo a SAF, porque o Jair era um jogador que interessava a outros clubes, mas preferiu o projeto do Vasco, porque o Vasco hoje pode oferecer estrutura, time bom, salário em dia e, claro, um bom salário, porque o Vasco hoje tem dinheiro. A situação envolvendo Luca Orediano ainda é um grande mistério. O jogador chegou há mais de uma semana no Rio de Janeiro. O jogador treina sim com o elenco do Vasco quando não tem cobertura de imprensa. Ele convive com os jogadores do Vasco, mas existem várias situações circulando na internet e a gente vem tentando apurar qual é a verdadeira história que está atrapalhando. Dizem que é uma questão burocrática de um documento que o Vélez Sarsfield, o clube detentor dos direitos do Luca Orediano, que está vendendo ele para o Vasco por 21 milhões de reais, eles precisam enviar o documento para cá. Já segundo um veículo de imprensa argentino, o Vasco teria mudado alguma cláusula e por isso o Vélez não quis assinar, então tendo gerado todo esse imbróglio. Eu prefiro pensar que realmente é algo simples. Eu acredito que o jogador não vai embora do Rio de Janeiro sem assinar com o Vasco. Acredito que ele fica, a mudança dele segue vindo para o Rio de Janeiro. Ele está confiante que tudo vai se resolver. E é aquilo. Eu posso estar gravando esse vídeo agora e Luca Orediano ser anunciado como jogador do Vasco a qualquer momento. Pode acontecer de Luca Orediano e Jair serem anunciados ou no dia de hoje ou no dia de amanhã, quinta-feira, podem ser anunciados. Outro jogador que chega ao Rio de Janeiro muito em breve é o goleiro Ivan, de 25 anos. Ele estava no Zenit da Rússia, emprestado pelo Corinthians. O Corinthians estabeleceu algumas metas, como quantidade de partidas jogadas com a camisa do Vasco, para que o Vasco passe a ter uma obrigação de compra. O que significa isso? Que ao final desse empréstimo, que é o final de 2023, o Vasco teria que chegar com o dinheiro e pagar ao Corinthians para ficar com o jogador. É uma obrigação em contrato que o Vasco está assinando para ficar com o Ivan ao final desse período de empréstimo que o Corinthians está emprestando o jogador ao Vasco. Então, o Ivan vai ser muito bem-vindo. É o camisa 1 que eu coloquei como ideal para o Vasco. Eu acredito que vai render demais e nos ajudar demais no ano de 2023. Rapaziada, fazer um comentário final, antes de eu falar um pouco sobre o Souza, o volante que pode vir para o Vasco, tem interesse em voltar para o Vasco, mas hoje o interesse é unilateral, é por parte do Souza. Eu quero falar sobre a montagem do elenco. O Vasco já investiu quase 90 milhões de reais na compra de jogadores e ainda virão mais. Então eu quero lembrar você, vascaíno, que tem aquele colega amargo, aquele colega que torce contra, aquele colega que tá doido para falar que a SAF é uma farsa ou algo assim. Eu não sou defensor de SAF, eu sou defensor de Cruz de Malta, de Vasco da Gama. E eu, como uma pessoa que hoje venho a público falar com vocês, que tenho essa voz através do canal Os Vascaínos e também o canal do Mário Coelho, eu venho me posicionar. Sabe por quê? Eu quero dizer a você, vascaíno que está aí do outro lado, que a gente tem que tomar muito cuidado com a informação que a gente consome e também com as coisas que ouvimos por aí. O Vasco investiu quase 90 milhões de reais na compra de jogadores. Você, vascaíno, até o mais antigo, qual foi a última vez que você viu o Vasco ter poder de fogo para ir ao mercado? É isso. É o início de um projeto. Um projeto que hoje o Vasco tem que contratar mais de 15 jogadores. Não permite que o Vasco vá num nome enorme, tipo Coutinho, agora, ou até o Isco, que o Vasco até foi atrás, ou algum outro jogador com a grana na mão para investir, fazer um investimento curto em 4 ou 5 jogadores. O Vasco precisa contratar de 15 a 20. Ou seja, o nível desses jogadores vão ser um pouquinho abaixo do nível que a gente espera para a compra de grandes astros no futuro. O que eu estou querendo dizer a você é que o Vasco está estruturando um time. Um time, um elenco
Por quê? Um elenco precisa ter vários jogadores e não serão 20 jogadores de primeira prateleira. Então o Vasco hoje conta com o Léo, conta com o Robson, conta com o Lucas Piton, com o Pumita, conta com vários jogadores. E a gente sabe, num futuro muito próximo, quando o Vasco tiver jogado um Campeonato Brasileiro, quem sabe se classificado para uma Libertadores, o Vasco terá um 11 inicial, o Vasco terá um time estruturado para aí sim olhar e falar: ah, o que está faltando aqui? Falta um volante? Vamos lá, vamos trazer um volante bom. Porque a gente agora não tem mais que comprar 20 jogadores, temos que comprar 4 ou 5. Então dá para concentrar o investimento. Então essa explicação é só para o vascaíno conseguir compreender um pouquinho do que está se tratando. Porque o ano de 2023 vai ser um ano muito bom. De um time que vai enfrentar de igual para igual todos os adversários, de um time que não vai brigar por título brasileiro e talvez não vá brigar por Copa do Brasil, muito menos pelo Carioca, até porque o Vasco nem prioriza esse campeonato. Mas é um time que vai estar estruturando para em 2024 contratar pontualmente e aí sim entrar com o pé na porta na briga pelos grandes títulos. Então, paciência, calma, vamos aguardar os caras serem anunciados, vamos aguardar o Vasco entrar em campo e vamos aguardar as próximas contratações, até porque, ainda que o Vasco inicie o ano muito bem, no meio do ano, acredito que outros jogadores sejam contratados para suprir alguma necessidade dentro do elenco. Se tratando disso, eu vou entrar no último assunto desse vídeo, que é o volante Souza. O volante Souza, de 33 para 34 anos, está no Besiktas e não vai renovar. Ele tem o interesse de voltar para o Vasco. Será que o Vasco tem o interesse de ter o Souza aqui? O Souza é um jogador de 33 anos, que vem de uma lesão grave que teve no joelho. É um jogador que teve a oportunidade de vir, inclusive antes do Teixeira, para ajudar na Série B, que prometeu milhares e milhares de vezes que voltaria ao Vasco e nunca cumpriu essa promessa. Mas agora acaba ficando mais fácil, né? O Vasco tem um elenco mais forte, o Vasco hoje tem bala na agulha e o jogador naturalmente tem um interesse. Hoje o Vasco é muito mais sedutor do que outrora. Então, eu, olhando para o campo e bola, acho que o Souza pode ser uma boa composição de elenco. Mas olhando para o passado e para o merecimento, eu não sei se o Souza merece vestir essa camisa, não. Então, eu fico naquela. Souza e Jair, seria uma ótima dupla de volante? Seria. Souza em que condições? Bem fisicamente, bem clinicamente, motivado para jogar bola ou vindo para encerrar a carreira? Se o Souza vier para jogar e estiver clinicamente, fisicamente bem, é uma boa composição de elenco para brigar por vaga, para quem sabe jogar ao lado do Jair. Acho que seria uma ótima contratação. Mas se o jogador estiver vindo só para matar a vontade própria de jogar no Vasco, para vir mal fisicamente, mal clinicamente, eu prefiro que o Souza fique de fora do Vasco e jogue em outro clube, até brasileiro mesmo, porque não tem essa identificação toda com o Vasco que as pessoas às vezes pensam que ele tem. Ele é um jogador que saiu daqui muito jovem, não é um jogador vitorioso dentro do Vasco, mas, como é cria da Colina, tem carinho por essa camisa e a gente tem carinho por ele, respeita, mas com muita calma pra gente ver o que pode acontecer. E você? Você acha que o Souza seria um bom reforço? Você aprova a vinda do Souza pro Vasco? Responde nesse vídeo aí que a gente vai trocar essa ideia aqui nos comentários. Outra coisa, Souza, em fim de contrato, não custaria ao Vasco nem um centavo. O Vasco apenas pagaria salários ao jogador. Não teria que pagar nada por compra de direito federativo, nem nada do tipo. Então, devagar com a Anduca, o Santa de Barro, e vamos aguardar o que o Vasco pode fazer. Rapaziada, obrigado por assistir ao vídeo até o final. Desculpe mais uma vez a voz, a gripe, mas é isso. Espero que você possa nos ajudar se inscrevendo no canal, sentando o dedo no like. Galera, o like ajuda muito a gente. Então, pô, vai ali, não custa nada, a mão nem vai cair. Vai lá, ó, pum, senta o dedo no like para dar aquela força aqui pro canal Os Vascaínos. E hoje, às 8h30, eu, Deco da Colina, Cris Pazini, que prometeu voltar, e outros convidados. Esperamos você na nossa live ao vivo aqui no canal Os Vascaínos. Até mais tarde, rapaziada. Obrigado, valeu!